Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de tudo, quero saber se vocês conseguem me escutar, se está tudo certo com o áudio. Para quem ainda não conhece direito nossa plataforma, a gente se comunica através do chat de grupo, tá? Ou do group chat, enfim, depende de como está configurada a plataforma de vocês, tá? Então, tem essa parte de perguntas e respostas, tá? Mas a gente prefere se comunicar pelo chat de grupo, a não ser que seja algum assunto que você não queira expor para todo mundo, tá? Mas aí é caso de exceção, porque aí pelo chat de grupo a gente consegue já juntar tudo, tá? E a gente consegue responder de maneira mais rápida, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, agora eu vi que o áudio tá ok, então tá tudo certo, porque senão parece que é um monólogo. Então, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos à nossa sessão. A sessão de treinamento de hoje é sobre a otimização do uso das redes sociais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das redes sociais e a importância não só de ter uma conta, enfim, um perfil criado naquela rede social, como também de entender realmente o porquê serve, né, aquela rede social, o porquê é importante ter um perfil e como utilizar esse perfil da melhor maneira e conseguir fazer uma interação bacana em cada uma das redes sociais, tá? Apesar de muitas serem similares, existem alguns benchmarks, alguns conselhos realmente do que é melhor fazer em cada uma delas, tá? Como eu sei que vocês já conhecem um pouquinho disso, né? Mas a gente vai exemplificar e falar com mais detalhes sobre cada uma das redes sociais que são mais utilizadas por nós, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário também, alguma coisa a adicionar ao assunto que a gente estiver compartilhando aqui, podem ficar à vontade, tá? No chat de grupo. Podem perguntar, falar, enfim, fiquem à vontade durante toda a sessão. Assim que eu ver que a gente conseguir dar uma pausa, aí ou eu respondo, ou eu escalo, ou a gente conversa, tá bom? Fiquem à vontade. Tá? Essa sessão realmente é para a gente ter uma interação. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, gente, antes de tudo, me apresentando, eu sei que a maioria que já participa desse programa me conhece. Eu sou a Bruna Gonçalves, eu trabalho no marketing da SAP junto com os parceiros, né, no Partner Marketing, já faz 4 anos. E esses são os meus perfis, então é só para a gente mostrar, né, como que é a gente aí no mundo virtual. Então, Facebook, LinkedIn, colocar no Google, que é um exercício que eu vou passar aqui para vocês mais à frente, que é um exercício bem curioso, a gente jogar nosso nome no Google e ver o que aparece, ver se a gente consegue realmente atrelar o nosso nome aos nossos perfis. Enfim, isso tudo é um trabalho de otimização, tá, das nossas redes sociais. Então, eu trabalho tanto com treinamento de parceiro, quanto também com treinamento de social selling. Sou instrutora de LinkedIn, então quem o ano passado fez o treinamento de social selling e, consequentemente, do LinkedIn Sales Navigator, possivelmente fez comigo também. Tá? Então, a gente sempre está em contato com vocês, com os parceiros, e a nossa intenção é sempre melhorar e chegar mais próximo realmente dos assuntos, enfim, do que realmente vai ajudá-los no dia a dia de vocês. Tá? E por isso que a gente está abordando esse tema de redes sociais, porque tanto no nosso marketing quanto no marketing de vocês e nas atividades que a gente propõe para parceiro, atividade que a gente faz para a GB, né, para o mercado de GB ou em conjunto, tudo isso a gente tem focado bastante no mundo digital, né, nas campanhas digitais, enfim. Então, por isso, está muito atrelado, né, aos nossos perfis, por isso a gente escolheu esse assunto hoje para compartilhar com vocês, tá? Então, gente, aqui é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Peço desculpa pelos sociales, agora que eu vi, tá? É porque a gente tinha essa apresentação também em espanhol. Enfim, aqui é um pouquinho do que a gente vai abordar em linhas gerais, tá? Como que o Google pode ajudar a gente, né? O Google vai muito além, por exemplo, de uma ferramenta de busca, como são medidas e como que a gente consegue rastrear as pegadas digitais
dos nossos contatos, que é o Digital Footprint, que é um tema bem curioso também. A criação da nossa marca pessoal online, o LinkedIn, para quem já fez o treinamento de social selling, isso não vai ser novidade, tá? Mas para quem ainda não fez o treinamento, tem intenção de fazer, ou enfim, para quem ainda não conhece muito bem o LinkedIn Sales Navigator, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa ferramenta, que é a ferramenta mais importante para o meio corporativo, tá? Então, mesmo a gente sabendo que vocês conhecem, não tem como a gente não comentar e deixar de fora o LinkedIn nesse cenário, tá? Então, pessoal, antes de tudo, por que que a gente utiliza as redes sociais? Né? E tem muita gente, inclusive, que tem uma visão um pouco, talvez limitada das redes sociais, né? Eu digo, por exemplo, por gente que eu conheço da faculdade, enfim, que acha que as redes sociais realmente servem somente para a gente interagir, né, no mundo pessoal e que não importa tanto para o mundo corporativo, para vendas, para relacionamento, né? E isso vem mudando cada vez mais, né? A gente realmente tem cada vez mais percebido a relevância de todas as redes sociais, praticamente, também para o mundo corporativo. Né? Ou seja, ela não se restringe somente à nossa vida pessoal, né? Está tudo muito atrelado. A gente tem muitos contatos compartilhados no LinkedIn e no Facebook, por exemplo. Se for ver no Facebook, a gente tem muitos contatos da empresa, né? Então, tem clientes também, então as plataformas andam muito próximas, né? E as redes sociais, em geral, elas passaram de um status de entretenimento, né? De um relacionamento, assim, extra corporativo, para realmente uma rede de comunicação pessoal, né? Seja essa comunicação na nossa vida pessoal ou na nossa vida corporativa, tá? Então, aqueles que desacreditavam na importância das redes sociais também têm cada vez mais percebido a importância, e a maioria das empresas hoje em dia, quando precisa divulgar produtos, serviços, inclusive a sua filosofia, né, como que é o seu posicionamento, enfim, a maioria das empresas realmente coloca isso nas redes sociais e utiliza como um pilar adicional e muito relevante e importante como meio de comunicação com o seu público, tá? Então, aqui são algumas das redes sociais que a gente vai comentar hoje. E por que tantas, né? Por que que a gente não escolhe somente o LinkedIn ou o Facebook? Porque realmente a gente tem percebido nas campanhas, nos resultados, que essa abrangência é importante, essa capilaridade realmente é importante. Tá? Tem, por exemplo, que não é uma rede social, mas anúncios até mesmo em Waze e que têm tido um retorno interessante. Tá? Então, realmente, a gente vai abranger uma quantidade boa de redes sociais para que vocês tenham essa visibilidade geral, tá? E, gente, a divulgação pelas redes sociais, antes de tudo, ela tem a vantagem de ser mais rápida. Né? E, além disso, tem o fato também de o público ser atingido diretamente. Ou seja, essa mensagem é mais direcionada e ela é focada realmente naquele grupo que você deseja se comunicar, tá? Ou seja, se for na sua página corporativa do Facebook, sim, tem todo o grupo lá de pessoas que curtiram sua página e seguem sua página. Mas se você, por exemplo, vai fazer uma campanha no LinkedIn, você consegue segmentar muito bem, né? Você consegue realmente filtrar para você encontrar aquela pessoa, aquele perfil de pessoa que você realmente deseja. Tá? E as redes sociais, elas permitem isso, anúncios pagos no Facebook também permitem isso. Tá? Então a gente realmente consegue filtrar e se a gente tiver uma estratégia boa, a gente atinge aquele público mais interessante para nós em cada caso, né? Em cada campanha, em cada tipo de divulgação, enfim, tá? E o diferencial das redes sociais em relação às demais mídias é realmente essa interação, né? É realmente essa possibilidade de interação, essa velocidade de interação em tempo real, né, entre a empresa e o seu público, além de conter informações sobre o comportamento do nosso consumidor. Tá? Então, antes de tudo, a gente consegue, gente, fazer a nossa empresa se tornar uma pessoa praticamente.
tá? E assim a chance da gente ter um engajamento, da gente realmente conseguir estabelecer um contato com o nosso cliente é muito maior do que a gente enviar um e-mail marketing, por exemplo, tá? E, Paulo, respondendo sua pergunta, o Sales Navigator vai ser comentado, tá? Mas ele não vai ser abordado de maneira mais profunda. Então, não vai ser um treinamento de Sales Navigator. Para isso, a gente tem o treinamento já gravado de Social Selling, que aborda o Sales Navigator, tá? Se alguém precisar, gente, de um treinamento de Sales Navigator ou de licença, enfim, podem me enviar um e-mail. Eu estou colocando aqui agora no chat de grupo, tá? Que aí eu ajudo vocês com isso, encaminho para a pessoa responsável agora por esse processo, tá bom? E, gente, agora a gente já entrando um pouquinho especificamente nas redes sociais, tá? Antes de tudo, a gente vai falar do Twitter, tá? E o Twitter, como vocês devem saber, ele foi febre já no Brasil quando ele foi lançado, isso já faz algum tempo, né? E na época o verbo twittar até chegou a entrar no dicionário, né? Isso é bem curioso para a gente ver a relevância que tinha a plataforma, né? Mas dados mostram para gente que desde 2013, 2014, o número de usuários vem caído muito do Twitter, tá? Então, por conta disso, a gente pensa, né? Será que ainda vale investir no Twitter? Será que vale ter um perfil corporativo da minha empresa no Twitter, visto que muitas pessoas já não usam mais ou deletaram sua conta ou entram na plataforma só de vez em quando? E a ideia da plataforma é realmente essa velocidade, essa interação, é você estar sempre conectado, tá? E a gente vai compartilhar com vocês alguns benefícios da plataforma para que vocês tirem as suas conclusões se vale a pena ou não, tá? O nosso conselho é que sim, tá? Vale a pena. Ainda tem muito seguidor, o Twitter da SAP Brasil ainda posta e tem bastante retweet, tem bastante interação. Então, apesar de não ser aquela plataforma mais utilizada atualmente, ainda tem muita gente de cliente, do mundo corporativo mesmo utilizando o Twitter, justamente pela velocidade dele passar notícia, informações, tudo muito rápido, em tempo real e de maneira sucinta. Então, tem muita gente que gosta, né, desse modelo de plataforma mais dinâmico. Então, realmente, por conta disso, a gente pensa que ainda assim vale a pena utilizar o Twitter, tá? Eu vou falar só alguns benefícios para vocês do Twitter, para não ficar cansativo, tá? Mas só por curiosidade mesmo. Antes de tudo, o Twitter ele tem fácil adesão, tá? Se comparado às demais plataformas. Então, ele realmente permite que você crie sua conta de maneira super simplificada, tá? Não tem nenhuma burocracia para isso. E ele tem também a questão da construção de relacionamento. Então, ele realmente permite um relacionamento entre as empresas e os usuários, né? É possível você, a partir de uma conta do Twitter, falar com alguém, retweetar o que essa pessoa disse, responder um tweet, engajar usuários naquela conversa, tá? Então, a plataforma ela é bem amigável nesse sentido de interação, tá? Então, aquilo que eu comentei de humanizar a marca, da gente conseguir fazer a nossa marca realmente se aproximar do cliente. E o Twitter ajuda muito nesse caso, tá? E além de tudo, também, claro, o compartilhamento do conteúdo que você produz, tá? O Twitter, ele é uma rede muito dinâmica, que tem uma quantidade muito grande de informação de maneira simplificada, né? Então, lá as pessoas falam, as pessoas ouvem e realmente é um excelente canal para a gente compartilhar posts, compartilhar novidades, compartilhar materiais novos e a partir daí atrair visitantes, por exemplo, para o nosso website. Tá? Então, essas são alguns dos benefícios do Twitter. Tá? E apesar de ter caído muito o número de usuário, a gente acha ainda que é recomendado utilizar a plataforma, tá? Essa ferramenta. No futuro é possível, sim, que ele caia em desuso, mas por enquanto ainda tem um número bom de usuários, então ainda vale a pena colocar essa ferramenta na nossa estratégia, no nosso planejamento digital das mídias sociais, tá? Então, eu estava só dando uma olhadinha no chat de grupo. O Rafael
Rafael, eu não sei te informar em ranking. Seria, inclusive, uma informação interessante. Eu vou pesquisar essa informação e vou colocar no nosso Jam. Pode ser? Eu vou perguntar aqui para o pessoal de mídias sociais para ter uma informação bem precisa, tá? E aí eu compartilho com vocês todos no Jam essa informação, tá bom? Pessoal, quem ainda não tiver acesso ao Jam, por favor, me peçam, tá? Lá a gente compartilha bastante informação interessante, gráfico, conteúdo, agenda de treinamento, gravação de treinamento, enfim, tá? Então, para quem ainda não consegue acessar o Jam, vocês só me mandam um e-mail, eu envio um convite, e vocês já conseguem acessar o grupo de maneira super rápida e fácil. Basta aceitar o convite, tá? Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho do Periscope. Não sei se vocês conhecem o Periscope, mas ele é muito importante hoje em dia por causa dessa questão do ao vivo, né? Que cada vez mais a gente tem visto e tem percebido a importância realmente de fazer essas transmissões em tempo real, tá? Então, para que serve o Periscope? Tá? Ele transmite um vídeo ao vivo a partir de uma conta de rede social, tá? Ou seja, pode ser Twitter, Facebook, tá? E ele é um aplicativo que consegue reverter, gente, dois tipos de problema existentes no compartilhamento de vídeos, por exemplo, a partir do Snapchat, tá? Que tem uma limitação de tempo e a impossibilidade de transmitir ao vivo mesmo, tá? Então, o Periscope, ele te permite esse tempo real, ele não grava e depois envia. Você realmente faz naquele momento e mostra o que está acontecendo naquele momento, tá? Então, você pode criar canais, essa ferramenta te permite criar canais de live streaming diretamente do seu celular, do seu smartphone, e ele suporta uma grande quantidade de espectadores ao mesmo tempo. Isso daí também é bem importante, tá? Além de ele suportar uma grande quantidade de espectadores, ele também dá um suporte todo para a empresa conseguir interagir em tempo real com essas pessoas que estão assistindo. Tá, então as pessoas conseguem mandar mensagem, a gente consegue responder mensagem, tudo de maneira muito dinâmica, de maneira muito rápida e fácil. Tá? Então, a plataforma, ela realmente serve para a gente inovar, para a gente dinamizar, para a gente conseguir abordar nosso público de uma maneira inovadora e rápida. Tá? E para a gente conseguir, principalmente, humanizar a nossa marca, tá? Que é o mais importante atualmente. Não ter um contato frio, mas quanto mais próximo, quanto mais quente, né, entre aspas, esse contato, melhor para nós, maior vai ser a efetividade dele. Tá? E o Periscope ele ajuda bastante a gente nisso. Tá? Para quem ainda não conhece a ferramenta, nunca utilizou, não só o Periscope, como as outras que a gente vai falar, tá? A recomendação, acho que nesse caso, é pelo menos dar uma olhada, baixar, ver se gosta, se tem alguma dúvida, né? E aí, enfim, acho que no geral é tudo simples, essas ferramentas não são muito complexas, mas se vocês precisarem de algum apoio, a gente está aqui também para ajudá-los, tá? Tem a nossa equipe também de mídias sociais que pode ajudar a gente em alguma dúvida específica. Então, qualquer coisa, vocês podem contar com a gente, com o nosso suporte, tá? E aí, agora eu vi, a Vera passou a pergunta do Bruno Xavier. Bruno, sim, vocês vão ter acesso, ao download dessa apresentação e também à gravação, tá? A gente disponibiliza isso no Jam, tá bom? Que é o nosso grupo. Quem ainda não conhece o Jam, que eu falo, né? O Jam, ele é o grupo que a gente tem para parceiro e nesse grupo a gente coloca tanto a agenda de treinamento quanto materiais interessantes, enfim. Esse é o nosso Jam, tá? Nada mais do que um grupo, tá? E ele é um grupo bem interativo e também vocês conseguem postar lá qualquer dúvida, qualquer problema, enfim. Tá? Não é só a gente que consegue compartilhar, mas vocês também conseguem interagir a partir desse grupo, tá? Então a gente recomenda bastante que vocês façam parte. E, gente, agora o Facebook, né? O Facebook não tem muito segredo, eu sei, para vocês. E o Facebook, ele, a princípio, é claro, é a rede social mais popular no Brasil, né? Realmente que praticamente todos nós temos, acho que não sei se aqui algum de vocês não tem Facebook, mas a chance é bem pequena,
né? E o Facebook, a princípio, ele era uma rede social estritamente pessoal, né? Ele tinha muito pouco esse viés de empresa, essa questão corporativa, e cada vez mais isso vem mudando, né? Então, a facilidade da gente conseguir entrar em contato com as pessoas, enfim, isso daí vem fazendo com que a gente tenha muitos contatos corporativos também, como eu comentei no Facebook, tá? E a gente, agora o Facebook, claro, percebeu isso, e ele também faz campanhas para a gente, tá? Para as empresas. Então a gente consegue, a partir do Facebook, criar uma página da nossa empresa. A gente consegue fazer uma campanha, tá? Também utilizando filtros de maneira similar ao LinkedIn, tá? Então a gente consegue realmente conversar com aquele público que a gente deseja conversar, tá? A partir da nossa página no Facebook, a gente também consegue se aproximar do nosso público de maneira mais pessoal, tá? Ou seja, humanizar a nossa marca. Tá? E a gente consegue estabelecer uma comunicação tanto B2B, né, tanto empresa com empresa, quanto B2C. Tá? Então a gente consegue tanto estabelecer esse tipo de comunicação mais corporativa, quanto também a comunicação com o público final. Tá? E o Facebook ele ajuda bastante nessa comunicação com o público final. Tá? E ele tem cada vez mais também criado ferramentas para que as coisas aconteçam em tempo real. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem o Facebook Live, tá? Que aqui ele está muito pequenininho para mim, mas em português ele tem um outro nome. Mas é aqui nesse tópico que está em laranja para vocês. E a partir daí você consegue compartilhar também em tempo real. Então você consegue, por exemplo, estou fazendo um evento e um evento interessante, estou participando de uma feira, fazendo um jantar comercial, enfim. E se for sua intenção promover isso, você consegue fazer em tempo real a partir do Facebook, a partir da sua página corporativa do Facebook, por exemplo. Tá? Então, o Facebook ele tem agregado cada vez mais ferramentas e funcionalidades para que a gente inclua essa ferramenta do Facebook nos nossos planejamentos de marketing. Tá? Por exemplo, só para compartilhar essa informação com vocês, no ano passado a gente fez uma campanha, alguns de vocês até devem ter ouvido falar, que chamava Configurador, que é uma ferramenta, né, que a gente já tinha à disposição e a gente fez algumas ações de marketing para divulgação dessa ferramenta para a gente conseguir realmente capturar contatos interessados, leads, oportunidades, enfim. E a gente, a princípio, colocou só o LinkedIn, tá? E para fazer um teste, realmente, para saber o que funcionaria melhor. Tá? A princípio foi só o LinkedIn, umas 2, 3 semanas, e depois a gente resolveu, junto com a agência que a gente estava trabalhando, a agência digital, a gente incluiu também os anúncios e essa divulgação no Facebook. Tá? E os resultados aumentaram muito quando a gente começou a utilizar o Facebook. Tá? Então, realmente, é muito importante, não é só na teoria, a gente percebeu isso na prática mesmo, tá? Que cada vez mais o nosso público está no Facebook e ele está lá também não só fechado nesse mundo pessoal, mas também vai ajudar muito na nossa divulgação e na nossa geração também para o nosso mundo corporativo, tá? Para as nossas mensagens, divulgações de campanhas de marketing. Então, é importante a gente saber disso, né? Para a gente realmente sugerir a inclusão ou já realmente incluir o Facebook nas nossas campanhas, tá bom? E tem bastante, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Douglas, o Jam, ele pode ser estendido para todo mundo, tá? Então, gente, não é só quem participa, ou não é só quem é de marketing, ou só quem é de vendas, tá? Se vocês, por exemplo, quiserem incluir gente de outro cargo, ou que faça outra função, mas que seja interessante ter acesso a estes materiais, ao que a gente posta lá no grupo, fiquem à vontade, tá? É só me mandar o e-mail, e aí eu já mando o convite para esse contato, que vocês me enviarem, e a pessoa aceita e já faz parte do grupo, tá bom? Não tem nenhum problema, nenhuma limitação de função, de participação em treinamento ao vivo, nada disso, tá? Então, eu vou entrar no Instagram, daí quando entrar, eu entro junto com essa pergunta próxima, tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar do LinkedIn, tá? Que, como eu comentei, e claro, não porque eu comentei, mas
todos vocês já sabem, ela é a plataforma corporativa, né? Então, como está dizendo aqui, ela é a rede profissional por excelência. Quando você fala em LinkedIn, você já pensa naquela foto corporativa, naquele padrãozinho de LinkedIn mais sério, né? Mais lá com todas as informações, como se fosse um currículo online, né? E realmente o LinkedIn, desculpa, o LinkedIn, ele serve não somente para ser um currículo online, claro, isso foi há muito tempo, tá? O LinkedIn atualmente ele tem várias divisões, vários segmentos, como, por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator, o LinkedIn Job Seeker, tá? O Sales Navigator para quem é de vendas, né? O Job Seeker para quem está procurando uma oportunidade. Então, o LinkedIn ele vem se reinventando e ele já é muito além de um currículo online, além dele ainda ser um currículo online, né? Então, realmente, a plataforma vem ficando cada vez mais poderosa, tá? E no LinkedIn, para quem utiliza, já sabe disso, vai ser chovendo molhado, mas só para comentar, a gente tem a oportunidade de entrar em grupos, né? Então, a gente pode escolher, por exemplo, um grupo específico de BI, um grupo específico de recursos humanos, tá? Então, a gente consegue realmente entrar no grupo e interagir com pessoas que tenham um interesse em comum com a gente, tá? A gente consegue interagir com prospects, a gente consegue estabelecer contato e interação com os nossos clientes, tá? A gente consegue também se posicionar como um líder de opinião, como alguém que conhece sobre aquele assunto, alguém de confiança para a indústria, tá? Então, é muito importante a gente utilizar o LinkedIn com frequência, tá? A gente não só checar, por exemplo, as atualizações e os convites que tem lá no LinkedIn e pronto, tá? Mas é importante que aos poucos, pelo menos, a gente consiga trazer o LinkedIn para o nosso dia a dia, que seja um uso frequente, da mesma maneira que é o Facebook, por exemplo, tá? No LinkedIn tem marcas, tem influenciadores, tem empresas, tem o Sales Navigator, tá? Que é muito importante. E já para comentar, para quem aqui não conhece o nosso programa ainda de social selling, tá? A gente tem esse programa que chama Social Selling para parceiros SAP, mas o que compõe esse programa? Tá? Ele é um treinamento bem aprofundado de todos os conceitos relacionados ao social selling e também, claro, e não menos importante, né, que é o que todo mundo no fim quer utilizar, que é o LinkedIn Sales Navigator. Tá? E o LinkedIn Sales Navigator é esse braço do LinkedIn realmente para profissionais de vendas. Tá? Então, é realmente muito importante que a gente saiba a relevância do LinkedIn, tá? E que a gente utilize, por exemplo, não só a ferramenta do Navigator, mas que a gente tenha a nossa marca pessoal e a nossa marca profissional bem criada, tá? Que a gente realmente consiga se posicionar como alguém de confiança e não que a gente esteja lá só tentando vender, tá? Porque isso não vai ser efetivo. Então, essa é a importância da gente otimizar realmente o uso de cada uma das redes sociais, tá? O LinkedIn, nesse caso, ele é um pouquinho mais, não complexo, mas acho que um pouco mais completo, né? O que a gente pode fazer, justamente por ser uma plataforma corporativa, profissional. Então, é justamente por isso que, para ter a licença, por exemplo, do Sales Navigator, a gente disponibiliza um treinamento que fala de cada pilar, tá, de social selling. Então, você aprende a criar sua marca profissional, você aprende a compartilhar um conteúdo interessante, a escutar o que as pessoas têm a dizer, os seus prospects, os concorrentes, seus contatos. Então, realmente é bastante abrangente, tá? Tudo que o LinkedIn consegue proporcionar para a gente nessa nossa intenção de ser uma rede social profissional, tá? E aqui é o Pinterest, acho que a maioria de vocês também deve conhecer. Eu, sinceramente, já baixei a plataforma, até tenho, mas eu não tenho o hábito de usar o Pinterest, eu não gosto tanto da maneira dele, mas isso tudo é muito pessoal, então por isso que é importante realmente a gente compartilhar tudo praticamente que tem à disposição.
né? E para que serve o Pinterest, tá, gente? Para quem ainda não conhece ou para quem só ouviu falar, que era o meu caso antes, né? E para que serve a plataforma? E o Pinterest, gente, ele serve para compartilhar imagens e ele permite aos usuários que eles criem e gerenciem placas pessoais temáticas, tá? Ou seja, grupos temáticos e você junta em cada um desses grupos imagens que sejam relacionadas àquele assunto, a cada assunto de cada grupo, tá? Então você consegue fazer coleções de imagens relacionadas a eventos, relacionadas a algum hobby, relacionada a alguma profissão, tá? E muito mais. Então é uma plataforma realmente também bastante abrangente, tá? Ela é diferente do Instagram, ela consegue já direcionar diretamente para o seu blog ou para o seu site, tá? Então você clica naquela imagem e ela já vai levar para o site. Então, nesse sentido, é um ponto muito positivo, tá? Da ferramenta. Se vocês baixarem, aí vocês, ou para quem já utiliza, né, já entende melhor como isso funciona. E a ideia é bem interessante, assim, realmente ela proporciona também essa interação, ela proporciona também esse encaminhamento rápido, né, para o nosso website, para o nosso canal de comunicação próprio, tá? E ele também, ele é um pioneiro dessa narrativa em imagens, né? Que isso é muito relevante. As pessoas, elas se engajam muito mais quando a gente conversa com elas por imagens, né? O engajamento é muito maior, é 120% mais ou menos maior. A gente já compartilhou isso em algum treinamento. Então, essa é a parte também interessante do Pinterest, tá? Não são textos, não é uma plataforma cansativa, muito pelo contrário, é uma plataforma bem dinâmica por meio de imagens, tá? Deixa eu dar uma olhadinha só no chat para ver se tem alguma. Franciele, para iniciar no caso no LinkedIn ou no Sales Navigator? Eu vou explicar para vocês então um pouquinho, só porque talvez sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas também. Para ter a conta do LinkedIn Sales Navigator da SAP, né, que são até 5 gratuitas por parceiro, aí você precisa colocar o seu e-mail corporativo no LinkedIn, tá? Porque é a única maneira que a gente consegue realmente atrelar a sua conta com o que a gente disponibiliza da licença, tá? Que é a partir do seu e-mail corporativo. Agora, para o seu perfil do LinkedIn em geral, aí você pode criar, tá? Independe de ser e-mail corporativo ou e-mail pessoal, tá? Aí realmente você consegue criar com o que você preferir. Agora, para quem quiser utilizar as nossas licenças do Sales Navigator, aí precisa fazer todo o processo de treinamento e também alterar. E uma dessas etapas, né, que a gente compartilha com vocês, é alterar o e-mail pessoal para o e-mail corporativo, justamente para que a gente consiga fazer esse encontro, né, do e-mail do parceiro com o e-mail corporativo de vocês, e aí a gente consegue atrelar essa licença, tá, do LinkedIn Sales Navigator. E agora a gente chega no Instagram, tá, gente? O Instagram eu sei que a maioria também já conhece, tá? E a gente já vai passando por várias redes sociais, né? Realmente uma quantidade muito grande. E o Instagram ele serve principalmente para gerar compromisso e relacionamento, né? Ele é um aplicativo muito conhecido, então ele tem esse ponto positivo, esse ponto a favor, né? Realmente muitas pessoas utilizam o Instagram. O Instagram perdeu um pouco na época que o Snapchat, por exemplo, divulgava vídeos, né? E o Instagram estava só com imagens. E cada vez mais as pessoas querem a coisa não só imagética, mas também dinâmica, né? E aí o Instagram, sem essa possibilidade de vídeos ao vivo, enfim, perdeu um pouco, mas aí não satisfeito em ser a segunda plataforma, o Instagram foi lá e também criou o Insta Stories, que são vídeos curtos que também são apagados depois de um dia. Então a plataforma, além de ser muito conhecida, além de ser muito aceita, não só, por exemplo, por adolescente, que é o caso do Snapchat, que o público é um pouco mais jovem, o Instagram ele já tem um público mais abrangente, mas também incluiu as funcionalidades do Snapchat para não ficar uma plataforma atrasada, para não ficar defasado, tá?
Então, realmente, o Instagram tem sido usado em campanhas de marketing, tá? A gente realmente consegue criar uma fidelidade com os nossos clientes, a gente consegue compartilhar informações tanto corporativas quanto informações um pouco mais leves, tá? Por esse tipo de plataforma, ou seja, compartilhar alguma coisa de bastidor, tá? Um evento interno, alguma coisa assim. Isso cai bem para uma plataforma tipo o Instagram, tá? Você consegue, além de tudo, além de conseguir conversar com o seu cliente de maneira one-on-one, de maneira bem próxima, você consegue humanizar, né, sua marca e mostrar que não se restringe só ao produto, enfim, que tem por trás daquilo pessoas, vontades, e essa é a ideia, né? Cada vez mais a gente conseguir criar essa interação bem próxima e não ser a empresa e o cliente, né? E o Instagram ele ajuda bastante a gente nisso. E o Instagram ele também tem a funcionalidade de hashtag, então você consegue filtrar por palavras, por pequenas frases, tá? Então, a partir daí, a gente pode otimizar o uso do Instagram, não somente postando e sendo visto pelos nossos contatos, mas também postando, utilizando as hashtags, tá? Por exemplo, a gente está fazendo um evento de SAP HANA, a gente vai lá, hashtag SAP HANA, hashtag, enfim, assuntos que estejam relacionados ao SAP HANA, ou aquele evento, ou ao público daquele evento. Tá? E aí nas buscas das pessoas do mundo todo, daqueles assuntos, daqueles hashtags, eles vão conseguir encontrar a nossa conta no Instagram, o nosso post, no caso. Tá? Então, o Instagram, ele realmente ele é bem fácil de usar, ele é rápido e ele é bem focado também naquele público que a gente quer conversar, tá? E ele também permite fazer repost, compartilhar fotos de outras pessoas. Então, no caso da SAP, por exemplo, a gente consegue compartilhar informação de um perfil de parceiro ou de um cliente. Vocês conseguem compartilhar alguma coisa de algum cliente ou algum assunto de alguma outra página que seja interessante para o seu público ver também. Tá, isso, além de ser dinâmico, isso também facilita realmente o uso da plataforma. Né? Você não precisa realmente fazer um post necessariamente do zero, você também consegue fazer esse repost, tá? Como um retweet, por exemplo, tá? E pessoal, o Google Plus, ele serve principalmente para participar em comunidades e ele também favorece bastante o Search Engine Optimization, tá? Que é o SEO marketing e a difusão, tá? Ele é a rede social do Google, então ele realmente ele posiciona conteúdos e resultados de pesquisa do Google, então a partir daí a gente já vê a relevância dessa rede, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, tá tudo certo? Deixa eu ver. Bianca, a licença tem tempo determinado? A licença do Navigator tem sim, Bianca. O ano passado eram 12 meses, então, para quem pediu a licença do Sales Navigator o ano passado, ainda tem essa licença vigente por 12 meses, tá? Mas a partir desse ano, por conta de uma mudança realmente no contrato da SAP com o LinkedIn, agora a licença tem a duração de 6 meses, tá bom? Então, são 6 meses gratuitos. Depois disso, aí vocês adquirem a licença diretamente com o LinkedIn, mas se vocês forem elegíveis, tiverem MDFs, vocês conseguem reembolsar 100% do valor dessa licença com os MDFs, tá bom? Então, acaba ajudando nesse sentido. A gente conseguiu esse 100% de reembolso em licenças do LinkedIn Sales Navigator, tá? E, gente, o YouTube também não tem muito segredo, né? Eu sei que vocês todos conhecem. O YouTube já vem sendo utilizado há muitos anos, tá? Ele ainda é muito importante, os vídeos ficam lá on demand na plataforma, tá? O vídeo, como a gente sabe, é um material que cada vez mais tem sido relevante para a gente, né? Vem junto com o dinamismo, vem junto com as pessoas lerem cada vez menos e cada vez mais realmente preferirem um conteúdo já mais mastigado, mais facilmente digerível, que é o caso de vídeo e imagem, tá? E realmente a gente consegue também utilizar a plataforma para ser um canal nosso
Então, você coloca lá um repositório, vários vídeos, vários assuntos, tá? Tem o canal SAP, o canal da sua empresa, tá? Então, realmente você consegue juntar vídeos daquele assunto, você consegue ser encontrado também a partir de keywords, tá? Ou seja, você também consegue filtrar, né? A partir dessas palavras-chave, você consegue se aproximar do público que você tem interesse, tá? Então, o YouTube, apesar da gente já ter o live streaming, da gente ter novas ferramentas, é muito importante a gente, nessas ferramentas mais tradicionais, a gente realmente estar presente, tá? E alimentar a plataforma, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, enfim, podem. Eu estou tentando avançar um pouquinho porque tem muito slide e eu não quero tomar tanto tempo de vocês para não ficar cansativo, tá? E deixa eu só responder o Marco, para não ficar atrasado aqui. Marco, você sabe quando termina a licença, pode me enviar um e-mail que aí eu passo pro Renan, que o Renan está apoiando a gente esse ano com esse assunto, tá bom? E aí o Renan te ajuda a verificar quando expira a licença, como que você pode proceder para ter a sua licença junto com o LinkedIn, caso você tenha interesse, tá bom? Então a gente consegue apoiá-los nisso daí, tá? E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho do Snapchat, tá? O Snapchat, ele é uma rede social, como eu comentei, que ele atinge um público mais jovem, tá? E ele é um aplicativo que ele permite também que você crie uma conta, que você insira um endereço lá de e-mail e sua senha, e a sua conta é criada de maneira super fácil, tá? E aí ele pergunta, quando você cria essa conta na plataforma, ele pergunta se você quer realmente encontrar, verificar quais os seus amigos de uma rede social já utilizam o Snapchat. Tá? Então você consegue atrelar, por exemplo, os seus contatos com e fazer essa verificação de quais contatos estão no Snapchat, tá? E o Snapchat, ele desaparece, ele é a plataforma pioneira nisso. Então, você produz vídeos que vão sumir em um espaço de tempo, tá? Que, se não me engano, a gente pode escolher, né, no Snapchat em quanto tempo esse vídeo vai sumir. Se você pode compartilhar com todos, se você quer, na verdade, né, compartilhar com todos ou compartilhar somente com alguns, tá? E a gente realmente utiliza essa ferramenta. Eu, particularmente, nunca fiz, a gente nunca fez nenhuma campanha utilizando o Snapchat especificamente, tá? Mas é importante que a gente perceba, se for o público, enfim, um público mais jovem, o que a gente tem interesse em abranger, dependendo de cada público, de cada campanha, pode ser uma plataforma interessante para a gente trabalhar, tá? E principalmente, gente, acho que do Snapchat é importante a gente comentar que a princípio a ferramenta ela ficou muito conhecida pelo fato de que a gente consegue compartilhar e ninguém vai salvar aquilo, a pessoa vê por 3 segundos ou por 10 segundos e acabou. Tá? E na verdade isso daí também acabou ficando muito contraditório porque as pessoas conseguiam salvar ou conseguiam gravar de outro dispositivo, enfim. Então, a ferramenta ela ainda é bastante usada, mas depois que o Instagram começou também a ter esse chat com fotos, com vídeos, que é o Insta Stories, acho que a gente acabou perdendo um pouco de público do Snapchat nesse caso, tá? E agora, gente, o WhatsApp, né, que também aqui com certeza todos vocês conhecem e quase com certeza todos utilizam, né? E o WhatsApp, depois eu leio aqui as perguntas do chat de grupo, só vou falar rapidinho do WhatsApp. E o WhatsApp, gente, de acordo com vários estudos de marketing, realmente vários materiais, pesquisas, é uma das estratégias mais bem-sucedidas do passado, tá? Então, a primeira plataforma de mensagem massiva foi o WhatsApp. Então, a gente conseguia realmente fazer o envio de campanhas com listas de contato, tá? Telefone a partir de uma base com telefones celulares, tá? Atualmente, a gente tem que utilizar com mais cautela o WhatsApp, esse tipo de campanha, né, através do WhatsApp,
justamente pelo fato de que as pessoas utilizam muito aquilo e aquilo é muito privado, né? Então, realmente, para não parecer invasivo, né, a gente tem que colocar isso na estratégia da melhor maneira para não parecer invasivo, para não parecer que você realmente está tentando entrar em contato com o seu público, mas de uma maneira que, né, que não seja tão amigável, que você esteja como forçando a barra, tá? Então acho que esse é o mais importante a gente conseguir utilizar, mas com cautela, quando for realmente aquele caso específico, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora de blog, tá? Que o blog realmente ele é temático e você compartilha praticamente o que você quer. Então você escolhe como que você vai alimentar aquela ferramenta, a ferramenta é sua, tá? E ele é importante para gerar tráfego, tá? E também para gerar uma confiança no seu público, né? Então, por exemplo, você tem um perfil no LinkedIn, mas você também tem um blog, tá? E aí você compartilha alguma coisa desse seu blog no seu LinkedIn e vai levar a pessoa a esse blog. Isso vai mostrar, isso acaba te posicionando como um líder daquele assunto, como alguém que realmente essa pessoa possa confiar. Tá? E no caso, principalmente de quem é de vendas, isso conta bastante positivamente, né? Ele, além de gerar tráfego para outras redes, ele por si só já constrói uma confiança, ele já constrói, ele já te molda como alguém de confiança, alguém que sabe daquele assunto, alguém que o cliente ou que o prospect pode confiar. Tá? Então, se você tiver um assunto que você tenha bastante conhecimento, você tiver alguma disponibilidade, né, de criar um blog, criar esse tipo de canal de comunicação, é bastante interessante, você acaba se diferenciando dos demais, tá? E consegue se posicionar, como eu falei, como alguém realmente bem engajado, né? Alguém que essa pessoa pode confiar, pode conversar sobre aquele assunto, tendo a certeza de que a pessoa sabe sobre aquilo, né? Porque muitas vezes uma dor do cliente é ele pensar ou ele realmente, né, perceber que a pessoa de vendas ou que aquele seu contato não entende muito bem do assunto, o que mais quer vender, quer saber do seu interesse, não do interesse do cliente. Então, a partir daí, a gente consegue quebrar um pouco essa barreira, tá? E o blog ajuda bastante nisso. E aqui, gente, o Flickr, ele é uma plataforma que ele permite armazenar e comentar sobre fotos e vídeos, tá? E ela é muito utilizada por blogueiro de moda. Acho que aqui não é o público de nenhum de nós, né? Mas é mais para a gente saber sobre essa rede social. E ele pode armazenar as imagens que se integram com seus blogs e meios de comunicação social, tá? O uso dela não é tão massivo, então o nome é conhecido, a gente conhece a plataforma, mas realmente não é tanta gente que utiliza, né? Não é uma ferramenta que seja tão difundida como o Snapchat, o Instagram e o Facebook, claro, que é muito mais, tá? Mas se for o caso, enfim, é importante a gente saber pelo menos o que que é isso, tá? E o Flickr, ele é mais para um público um pouquinho mais específico, tá? E focado em um assunto mais tendências de moda, enfim, tá? Aí a gente já vai então para a marca pessoal online, tá, gente? Então, a marca pessoal online, quem já fez o treinamento de social selling entrou com mais em detalhe sobre esse assunto. A gente realmente ensinou a construir a personal branding, que a gente chama naquele capítulo, né? Que é você conseguir mostrar que você é alguém engajado, alguém que realmente sabe daquele assunto, né, conseguir construir um perfil bom, o seu eu online ser bem visto, tá? Aqui a gente vai comentar sobre isso também, mas no treinamento de social selling a gente tem essa parte de branding com bastante detalhes, tá bom? E então, aqui a parte de brand, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que seria a marca pessoal, né? Então, quando a gente fala que a marca pessoal tem que estar bem criada nas redes sociais,
tá? Ou seja, aqui no caso, gente, é principalmente no LinkedIn e no Facebook, tá? Então, o que a gente costuma dizer antes de tudo, quando a gente começa a falar sobre marca pessoal, é que não tem como a gente escolher se a gente vai ter uma marca ou não, tá? A gente simplesmente tem a nossa marca pessoal criada, tá? Então, independe se você é um usuário ativo ou se você utiliza uma vez por semana e olhe lá, né? Não importa. A diferença é que se você realmente se importa com essa marca pessoal, se você coloca uma imagem boa, se você realmente deixa as informações completas, escritas de uma maneira boa, tá? Isso vai te criar uma boa marca pessoal, tá? Em compensação, se você utiliza pouco, se você só coloca lá seu primeiro nome, você coloca praticamente nenhuma imagem ou uma foto sua de costas, por exemplo, enfim. Isso tudo vai ser uma marca também, mas vai ser uma marca pessoal não tão boa, né? Ou seja, as pessoas que acessarem o seu perfil não vão gerar uma boa imagem de você, você não vai parecer alguém de confiança, enfim, sendo dessa maneira sua marca pessoal não bem criada, tá bom? Então, a marca pessoal ela é composta de vários pilares, tá? Como eu falei, pode ser a foto, o headline no LinkedIn, que é o título, né? Muitas pessoas colocam lá só o seu cargo, mas a gente indica que coloque um headline que engaje mais. Eu vou mostrar para vocês a seguir, tem um PowerPoint falando sobre isso. Mas é realmente mostrar que você faz um bom uso, que você está lá, que você se importa com aquela ferramenta e não só que você criou um perfil por obrigação, por exemplo. Tá? Então a ideia principalmente da marca pessoal é essa: é você ser percebido como alguém que se importa, alguém que está a par das melhores práticas, alguém que, né, segue essa tendência online. É muito importante para a gente não ser um dinossauro, que a gente diz, né? Que é aquela pessoa que realmente tem muito, tá lá, tem várias redes sociais, vou criar um perfil em cada, mas não utiliza cada uma da melhor maneira, né? Ou seja, só deixa lá um perfil, entra uma vez por semana em cada um e pronto. Tá? A gente recomenda que tenha menos redes sociais, claro, mas que faça um bom uso de cada uma delas, tá? E aqui essa atividade que eu comentei com vocês no comecinho da sessão, procurar por você no Google, tá? Aí eu vou deixar com vocês dão uma olhada, enfim, o que vocês pensam sobre isso, como que vocês se encontram, né? E realmente é interessante para a gente saber como a gente está se posicionando, né? Então, como a gente realmente consegue saber se a gente está fazendo um bom trabalho ou não nas redes sociais, tá? E aqui o LinkedIn para o usuário. Então, o LinkedIn como... Oi, Paulo. Eu falei sobre o Google Plus. Não sei se foi muito rápido ou se vocês não ouviram, mas teve uma partezinha aqui, um slide que falou do Google Plus. Vou colocar o como que se diz? O slide, o PPT, né? E aí você pode ver com mais calma depois, tá? Ah, sim, deixa eu ver agora a sua pergunta. Sendo sincera, eu conheço o Workplace, eu sei que é a parte corporativa do Facebook, mas eu nunca utilizei. Então, eu sei, eu já ouvi gente falando muito bem, tá? E pessoas que testaram, não utilizaram. Eu sei que o custo-benefício da ferramenta me parece ser bom, né? E é bem otimizada para plataforma móvel, né? Então, para celular, para smartphone. E ele realmente consegue se integrar com alguns sistemas da empresa e tem para iOS, tem para Android. E eu sei basicamente isso, tá? Eu posso também colocar no Jam, tá? Um pouquinho mais detalhado sobre isso. Acho que o pessoal aqui de social media consegue ajudar a gente, tá? Realmente é interessante, porque a gente da SAP não usa, então por isso que eu não conheço tão bem assim, tá? Mas eu acho que é interessante compartilhar com vocês um pouquinho mais de informação sobre o Workplace, tá? Obrigada, inclusive, por levantar esse ponto, tá? Então, eu também coloco isso no Jam, tá? Eu tenho o histórico, gente, de todo o nosso chat,
tá? E eu nem vou fazer busca no Google sobre o assunto, tá? Eu vou realmente falar com o pessoal de mídias sociais aqui da SAP para que eles ajudem a gente realmente com a informação mais atualizada e com conhecimento e expertise que eles têm, tá bom? Combinado, Cíntia, pode deixar. Acho que entre segunda e terça-feira eu já consigo colocar essas informações no Jam, tá? Hoje eu acho que a gente não vai conseguir porque o escritório também não está muito cheio, né? Amanheceu chovendo, o pessoal, acho que muita gente também decidiu fazer um home office, enfim. Então, acho que entre segunda e terça eu já consigo compartilhar essa informação com vocês, tá? E aí, aqui, pessoal, falando um pouquinho mais da relevância do LinkedIn, que ele realmente tem milhões de usuários, o Brasil é uma geografia muito importante, tá? É uma das maiores geografias, se eu não me engano, a terceira ou quarta do LinkedIn em relação à quantidade de usuários. Então, é uma plataforma importante, corporativa, e não só um exemplo, por exemplo, Estados Unidos, Índia, mas não, realmente é local, no Brasil as pessoas usam muito, então é por isso que a gente tem que criar nossa marca pessoal, nossa marca profissional, que estão muito próximas, né? Criar nossa marca bem no LinkedIn, principalmente, tá? Então, aqui, gente, é um perfil, é um exemplo de perfil, tá? E é um exemplo bom de perfil. Então, como vocês podem ver, o que seria um exemplo bom, né? O que seria uma marca bem criada? E a marca bem criada é simplesmente, não depende só da sua boa vontade, às vezes depende realmente da gente pesquisar, da gente entender, né, o que é importante ter no LinkedIn. Então, em primeiro lugar, e o que as pessoas mais visualizam é a nossa foto, nosso nome, nosso headline, tá? Que é a parte mais ou menos quem é você, o que você entrega, tá? Não colocar somente o seu cargo atual, porque o que você entrega vai muito além daquilo. Então é tentar colocar uma frase que realmente engaje, tá? E não, por exemplo, gerente de vendas, mas que você apoia empresas em crescimento, enfim, tá? Nesse estilo, tá? Nesse modelo mais ou menos. Conseguir colocar uma frase que chame mais atenção do que simplesmente o seu cargo, tá? Além disso, colocar o seu sumário, contar um pouquinho sobre você, pode contar um pouquinho também sobre você na vida pessoal, tá? Isso é totalmente permitido, isso é interessante, porque cada vez mais essa nossa vida pessoal e profissional estão mais próximas, tá? Então, quando você for criar o seu sumário, se você for ajustar o seu sumário, é importante também vocês colocarem, por exemplo, esse tipo de informação, tá? Gente, só para não esquecer até o final, eu vou colocar o e-mail do Renan, parece que alguém pediu, então já vou deixar aqui. O Renan, ele que ajuda a gente nos temas de social selling, tá? Desculpa a mudança de assunto, só para vocês não ficarem sem a informação, tá bom? E acho que é basicamente isso, tá, gente, do perfil. Aqui tá de uma maneira bem simplificada. Como eu falei, a gente tem um treinamento de social selling. Mesmo quem não tiver a licença, a gente consegue disponibilizar o treinamento para vocês. Então, quem tiver interesse, me avisa que eu consigo compartilhar, tá? Isso daí com vocês, ou vocês conseguem ver com mais calma e com mais detalhes essa questão de branding, de listening, que é escutar o mercado, criar sua marca, tá? Saber o que compartilhar e também saber sobre o Sales Navigator, mesmo que você não vá usar, mas é importante a gente saber o uso de cada ferramenta, né? E aí aqui, gente, é mais um perfil. Deixa eu só passar as animações para vocês verem um pouquinho do perfil dele. Outro perfil adequado, tá? Como vocês podem ver, também está completo, também tem sumário, também tem uma foto profissional, tá? Tem o nome também dele completo, tá? Tem vídeo, imagem. Então, sempre que vocês puderem acrescentar algum conteúdo com imagem, com vídeo, sempre que um estudo de caso de cliente, enfim, qualquer assunto que não seja somente um texto, né? Isso também vai engajar bem mais o seu público, tá? E, Franciele, por exemplo, no headline, eu que eu posso colocar, por exemplo, marketing, né? Especialista de marketing. E eu posso colocar também que eu apoio parceiros e empresas na geração de demanda no mercado de general business ou no mercado de empresas em crescimento. Então, é deixar um pouquinho mais completo
e pensar não somente no que você faz hoje na empresa, mas no que você é, tá? Então, por exemplo, no que é constante, não no que está sendo agora. Isso é uma dica que costuma ajudar na hora de criar o headline, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso do Frederico, vocês conseguem ver mais ou menos ter uma ideia do que seria um headline interessante, tá? Então, ele poderia colocar simplesmente gerente de vendas de RH ou gerente de vendas somente, tá? Mas aí ele fala que ele ajuda na estratégia através das pessoas, tá? Então, realmente, você vai além, tá? Você não deixa só o seu cargo, mas você, em uma frase curtinha, tenta engajar um pouco mais, tá? Então, é basicamente isso. A gente tem algumas dicas também de headline no treinamento, que eu não lembro de cabeça, mas é basicamente isso, é pensar não só no seu cargo, mas pensar de maneira mais abrangente como que você apoia o mercado, qual que é o benefício que você entrega ao mercado, tá? E pessoal, quem está pedindo para inserir, podem deixar, eu vou inserir sim, todos vocês, tá bom? Isso daí eu consigo fazer hoje. Então, hoje mesmo, vocês já recebem o convite do Jam, no máximo hoje até o final do dia, tá bom? Então, aqui, gente, é mais um exemplo, tá? Da foto profissional, do headline, tá? E aqui, no caso, a gente pede para evitar o cargo, mas tem alguns casos, aí se vocês forem ver, por exemplo, o perfil da Cristina Palmaca, né, a presidente aqui da SAP Brasil, tem lá escrito presidente, tá? Mas aí é porque realmente é um cargo muito relevante e é importante a gente saber diferenciar quando é importante e quando não é tão relevante assim colocar o cargo. Tá? Então não quer dizer que esteja errado, tá? Simplesmente é porque nesse caso isso conta muito, tá? Então isso vai diferenciar a Inês, a Cristina, enfim, isso vai diferenciar bastante. É um cargo que é bem importante, então nesse caso tá tudo certo, tá? E aqui é um mapa de calor, tá? Do seu perfil do LinkedIn. Então também não é novidade, né? Acho que a gente já imagina, porque a gente também é usuário e a gente também sabe, né? A gente acessa perfis alheios e a primeira coisa que vê é a foto e o nome, tá? E depois é o comecinho de cada trecho. Então é importante a gente desenvolver bem, tentar conseguir chamar atenção logo no começo, para a gente não deixar escapar, né? Para a pessoa realmente levar a gente em consideração, né? Acho que isso é o mais importante, a gente conseguir em segundos, em questão de 3 segundos, conseguir mostrar que vale a pena a pessoa ver nosso perfil, vale a pena ela ouvir de nós, né? Realmente vale a pena levar a gente em consideração, porque são tantos perfis, são tantas pessoas, tantas mensagens, tantos contatos, que a gente precisa realmente se posicionar muito bem e conseguir se diferenciar de alguma maneira da massa, né, da maioria. Assim, realmente a gente consegue muito mais, a gente tem muito mais chance de ter um retorno, tá? E aí aqui são vários tópicos que você consegue adicionar no LinkedIn. Quem utiliza LinkedIn sabe, isso daqui nem é novidade. Tá? Você consegue pôr idiomas, projetos específicos, premiações, que são os reconhecimentos. Tá? Então, o LinkedIn ele possibilita que você crie realmente um perfil muito completo. Tá? Inclusive, tem a questão também das recomendações que você recebe, né? Vocês talvez conheçam já, que você pode receber uma recomendação de um terceiro, né? Ou seja, pode ser de um cliente, pode ser de um parceiro seu de trabalho mesmo, pode ser de um superior, pode ser de um subordinado. Então, você realmente é importante colecionar recomendações e principalmente, né, se possível e se a gente se conseguir, recomendação de cliente, nesse caso é o que mais pesa, né? Realmente um cliente vendo que você tem uma recomendação de um outro cliente, a chance dele confiar em você é muito maior, né? Então, realmente, é ter um perfil completo, se possível, ter essas recomendações e ter também, sempre que possível, como eu comentei, os vídeos, as imagens ou infográficos, enfim, coisas que se diferenciem somente da escrita para você conseguir quebrar, né, se só letras e você consegue engajar mais com imagens, com vídeos, tá? Você consegue chamar mais a atenção do seu público assim, tá? E aqui, gente, são ideias do que seguir.
A gente consegue seguir empresas, a gente consegue seguir pessoas, a gente consegue filtrar as notícias por tópico do nosso interesse. Então, talvez alguns de vocês tenham perfil do LinkedIn, mas não façam esse uso mais otimizado da ferramenta. Tá? Então, essa é a nossa dica para vocês, é que vocês realmente pesquisem bem tudo que a ferramenta pode te oferecer. Tá? Você consegue seguir grupos bem específicos, pessoas influentes na área que você trabalha. Então, tudo isso pode te ajudar no futuro, tá? A conseguir um contato interessante ou a ler sobre um assunto que seja interessante para você, tá? Sobre alguma empresa específica ou sobre uma pessoa que seja um influenciador. Tá? Então, realmente, o LinkedIn te possibilita esse leque bem vasto de informações. Tá? Basta que a gente realmente tenha um filtro, né, para não receber uma enxurrada, porque senão a gente não vai ter tempo realmente hábil para ler isso. E para que a gente, e é importante sim que a gente realmente saiba que a gente está aproveitando cada grupo, cada pessoa que a gente está seguindo. Caso contrário, a dica é realmente excluir, tá? Para a gente não ficar com um volume muito grande de informações e não perder o foco, né, do assunto, realmente somente o que vocês quiserem ler, o que vocês quiserem saber atualmente, tá? Então, sempre atualizar, dar uma olhada, ver se está recebendo coisa inútil, coisa que não seja mais do seu interesse, já foi no passado, tá? Para fazer o uso otimizado mesmo, para não ficar recebendo coisa de 30 empresas, sendo que você não vai ter capacidade, não vai ter tempo realmente de ler sobre aquilo tudo, tá bom? Então, é importante ter foco e fazer um filtro bem atualizado e bem realmente focado naquilo que você quer, tá? E aqui é um exemplo de grupo, como que você pode encontrar os grupos no LinkedIn, tá? Tem grupos diversos, tá, gente? Tem muito grupo, programador, gerente, daquele assunto também, recursos humanos, sustentabilidade, enfim, tem muitos grupos no LinkedIn. Mais uma vez, sempre pensando no que é realmente relevante para a gente, tá? Qual grupo você realmente quer participar? Tá? A dica do LinkedIn, quando a gente fez o treinamento com a equipe do próprio LinkedIn, é participar por volta de no máximo 5 grupos. Tá? Caso contrário, a gente vai ter a ilusão de que a gente está lá super engajado, participando de um monte de grupo, mas na verdade a gente vai simplesmente estar fazendo um número, né? Mas a gente não vai absorver realmente da melhor maneira cada informação e cada dinâmica de cada um desses grupos. Tá? A gente não consegue, a gente não tem tempo para isso. Então, por isso é importante, como eu falei, otimizar e somente ter aqui o que vocês realmente querem saber e receber. E aqui vocês também podem compartilhar, né? Caso vocês ainda não tenham compartilhado, vocês podem começar compartilhando alguma coisa, alguma informação de terceiros, alguma notícia, ou mesmo algum conteúdo da sua autoria, né? E aí seria aqui, essa é a janelinha principal do LinkedIn, tá? E aqui você compartilha um artigo, foto ou atualização, o que você preferir, tá? Você pode colocar uma foto e uma mensagem, enfim, a plataforma deixa realmente você bem, de maneira bem simples e rápida, você compartilhar aqui no LinkedIn, tá? E aqui, gente, serve também no caso de grupo, no caso, né, de empresas que vocês estão seguindo, serve também para pessoas. Tá? Se, por exemplo, você aceitou lá numa época, há 3 anos, muita gente, e hoje você vê que não faz mais sentido, o seu LinkedIn está lá com 2.000 conexões, você conhece 150, tá? E pode acontecer, tá? Porque o LinkedIn mostrou pra gente, de acordo com uma pesquisa, que o público brasileiro é o que mais aceita no LinkedIn sem conhecer. Tá? Para os outros países é como se fosse o Facebook. Tá? A gente aceita principalmente quem a gente de fato conhece, de quem é realmente nosso amigo, alguém que a gente, ou pelo menos tem alguma pessoa em comum. Tá? E no LinkedIn não, no LinkedIn o público brasileiro tende a aceitar qualquer um que adiciona. Então vem lá uma pessoa que promove brinde, você vai lá e aceita. Um jornalista, sendo que você nunca viu, não sabe quem é, trabalha na área de tecnologia, você não tem nada a ver com ele. Ah, mas tudo bem, talvez um dia e aceita. Tá? E isso acaba gerando o quê? Muito volume, mas ao mesmo tempo pouco contato com cada uma dessas conexões. Então, nesse caso, a dica também é, se for o caso, excluir o contato. E é bem simples isso, tá? Você clica na conexão
e clica nessa última opção, que é eliminar a conexão com essa pessoa, tá? E de maneira bem simples, você consegue já fazer uma limpeza, né, entre aspas, assim, no seu LinkedIn, para não ter lá muita gente que você não conhece, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do Google, tá? Como que o Google pode ajudar a gente. Então, pessoal, aqui realmente, aqui são algumas, né, algumas das funcionalidades do Google para busca, para pesquisa, tá? Então você consegue comparar, você consegue traduzir, buscar imagem, buscar vídeo, buscar notícia, né? O Google ele realmente te dá muitas opções de busca, tá? E por isso que a plataforma, é claro, mais usada de longe, sem dúvida, tá? Por isso é muito importante para a gente trabalhar bem com essas buscas do Google, tá? Então aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Que pode buscar imagem, mas aqui vocês também veem e, claro, todo mundo aqui conhece o Google, a parte de notícias. Você coloca uma palavra e ele já filtra lá notícia, imagem, vídeo, enfim, você consegue a partir de uma palavra, de uma busca, já um leque relativamente vasto de opções, né? E aqui são os Google Alerts, você consegue criar alertas também, tá? Para você monitorar o interesse em algum assunto do seu interesse, tá? E, gente, alguém mais não tá vendo? Só para ter certeza, ou se é algum problema da máquina do Bruno, slide 29. Eu já estou no 37 aqui, parece. Vera, pessoal, vocês estão vendo? Eu estou no Google Alerts agora. Já tá acabando, tá, gente? Desculpa, que às vezes eu falo mais do que eu deveria, eu acho. Porque já tá faz tempo aqui, mas já tô acabando. Faltam 5 minutinhos. Então tá, obrigada, gente. Obrigada pelo retorno. Bruno, eu acredito que seja algum problema ou da máquina ou da conexão, tá? Não termina, não? Paulo, acho que eu tô sendo chata já, porque eu começo a falar, eu me empolgo, eu fico com receio de ser repetitiva também. Mas que bom. Obrigada, fiquei feliz. E agora, gente, eu acho que é o último tópico, praticamente, que é essa questão de digital footprint, que ele é nada mais do que suas pegadas digitais. Né? E isso é muito curioso. Assim, quando eu nem tinha estudado, porque eu estudei marketing, aí eu conheci um pouquinho disso. Mas antes, eu achava até assim, nossa, como que isso pode acontecer? Por exemplo, você acessa lá, você vê sobre um tênis, vai, sobre tênis Nike preto. E aí, simplesmente, esse tênis Nike preto vira um inferno na sua vida, porque ele vai aparecer em todos os lugares que você acessar. Aí você vai acessar lá a página da sua empresa, ou você vai acessar o Facebook, ou alguma página que não tenha nada a ver com aquele tênis, ou com aquela máquina de lavar roupa, enfim, com aquilo que você pesquisou, e aquele produto querido vai ficar te perseguindo por dias, né? E aquilo parece que vai virar um pesadelo. Isso realmente é um rastro que você deixa, né, tá? E é sobre esse rastro que a gente vai falar. Que é muito importante a gente pelo menos saber como funciona, por que que isso acontece e, claro, como que a gente também pode tirar um benefício disso. Né? E não só como que as pessoas seguem a gente, como que as pessoas fazem esse rastreio, mas também como que a gente pode fazer isso proativamente, tá? Então, gente, em linhas gerais, tá? O que que seria essa pegada digital ou digital footprint, tá? Como vocês preferirem, a mesma coisa. Então, antes de tudo, assim, o conceito de pegada digital é tudo que está na internet ao nosso respeito. Tá? Desde a criação das nossas redes sociais, as nossas pesquisas na internet, seja no Google, seja em alguma outra ferramenta de busca, tá? Informações publicadas. Então, tudo isso, toda a nossa presença digital, ela é uma pegada digital também, tá? A gente não está no mundo anônimo, muito pelo contrário. Tudo o que a gente faz é passível de um rastreamento, então tudo deixa uma pegada, tá? Essa, em teoria, é mais ou menos isso, tá? Em todos esses pontos, em todos esses aspectos que eu falei, a gente deixa sempre alguns dados que permite que a gente seja identificado, tá? Mesmo que seja somente o nome ou o nosso endereço IP, tá? A gente consegue ser rastreado a partir daí. E aí esse rastro,
entre aspas, ele é o que dá esse nome de pegada digital e ele permite que todos tenham acesso a essas informações. Claro que todos que sejam elegíveis, né, a terem acesso tenham a essas informações. Tá? E falando de pegada digital, existem dois tipos, tá? De pegadas ou de rastros digitais. Existe a pegada ativa, que é aquilo que você ativamente posta, né? Ou seja, quando você realmente se comunica, quando você faz uma comunicação. Existe também a pegada passiva, que é o que os outros escrevem ou postam sobre você. Tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa pegada passiva e essa pegada ativa, só para ficar mais claro esse conceito, tá? E aqui, começando pela passiva, é um caminho de dados que você deixa no mundo online involuntariamente, tá? Então, por exemplo, quando você visita um site, o seu servidor web linka isso com o seu endereço IP, né? Que é o endereço que a gente tem, querendo ou não, da nossa máquina, e o servidor já vai linkar isso com esse endereço e ele identifica o provedor de serviços de internet e também a nossa localização aproximada, tá? E apesar do endereço IP poder mudar e não incluir nenhuma informação estritamente pessoal nossa, isso já faz parte da nossa pegada digital, tá? E um aspecto, gente, mais pessoal da sua pegada digital passiva é o histórico de pesquisa, tá? Ou seja, o que a gente busca, por exemplo, no Google, tá? Porque isso é salvo pelos motores de busca enquanto a gente está logado, ou seja, o Google salva o que a gente buscou. E aí é justamente por isso que isso começa a nos perseguir muitas vezes, tá? Por conta desse histórico de busca. E a partir daí, eles traçam, né, esse rastro que a gente deixou, mesmo que não seja um rastro ativo, tá? Ele é totalmente passivo, a gente não foi postar, a gente não quis se comunicar, e apesar disso, a gente sim é rastreado, é encontrado, e a gente também consegue fazer isso com o nosso público. Tá? E aí tem o footprint ativo, tá? Que são as pegadas digitais ativas, que elas incluem dados online enviados intencionalmente. Ou seja, enviar um e-mail, fazer um post em alguma rede social, é uma coisa que você realmente espera que seja vista, tá? Não que você esteja fazendo por conta própria em off, né? Não, você está fazendo aquilo realmente querendo divulgar, querendo se comunicar, tá? E no caso de envio de e-mails, por exemplo, quanto mais e-mails você enviar, mais as suas pegadas digitais vão crescer, tá? Ou seja, se você envia e-mail para uma base muito grande, você deixa muitos rastros, né? Muitas pegadas digitais. A maioria das pessoas salvam os seus e-mails online, então as mensagens que você envia podem facilmente permanecer online por até vários anos, tá? Então, realmente isso daí a gente tem que ficar, né, realmente bem esperto com isso, tá? Saber que pelo menos isso existe, que a gente pode utilizar, mas que também eles, né, eles utilizam. E, Franciele, esse é um tipo. O remarketing do Google, na verdade, ele trabalha a partir disso, tá? Seria como ele trabalha a partir da pegada digital dos rastros que nossos contatos deixam. Então, essa maneira que a gente consegue fazer uso, né, dos rastros digitais, tá? Que aí é o remarketing da ferramenta, tá? Que a gente consegue contratar, né? E a partir de lá a gente segue o rastro que o nosso contato deixou, tá? E aqui, gente, são os contatos da SAP na América Latina. Isso daqui, como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês, então vocês podem acessar para dar uma olhada, ver como que está sendo utilizado. Isso daqui tudo é feito pela nossa equipe de social media, então eles são os experts nos canais sociais da SAP, tá? E aí vocês conseguem tirar a partir daí algumas boas práticas, como as comunicações são sempre bem atualizadas, tá? Inclusive agora com o branding novo da SAP, que a gente mudou o branding faz pouco tempo. Eu estava inclusive fora de férias, aí eu voltei e já estava uma nova SAP aqui no escritório. O PowerPoint, como vocês podem ver, mudou também, tá? Então, os canais sociais eles divulgam e sempre de maneira bem atualizada, com as melhores práticas do momento. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, fazer alguma comparação, né, para a partir daí ajustar ou criar alguma nova rede social de vocês, tá?
E aqui, gente, tem algumas dicas do que fazer e do que não fazer. É claro que eu não vou ler para vocês, porque eu já falei muito, não quero cansá-los de mim. Mas, principalmente, é a gente sempre se identificar, sempre agradecer, sempre realmente ser bastante educado, né, para a gente criar uma imagem boa, tá? Sempre ter muito respeito com as pessoas, então não mostrar somente o nosso interesse, mas respeitar o espaço daquela pessoa, lembrar antes de tudo que aquele é o canal social dela, né? Então não é, por exemplo, porque eu tenho a disponibilidade de enviar um e-mail para a pessoa no LinkedIn, que eu vou chegar lá já metendo os dois pés no peito da pessoa, já chegar, olha, eu tenho uma solução, quando que a gente pode marcar reunião? Isso pode soar muito agressivo, tá? Então é realmente a gente saber, né, nosso espaço e trabalhar da melhor maneira para não parecer agressivo, não parecer que a gente só tem interesse em vender, tá bom? E o que não fazer é principalmente, gente, não entrar em discussão desnecessária, evitar assuntos polêmicos, tipo política atualmente, né, que é muito polêmico. E assim, se possível, mesmo no Facebook, tá? Isso daí é o que eu falei, as coisas estão muito próximas. Então, se possível, evitar esse tipo de conteúdo, esse tipo de posicionamento, apesar de ser o seu, apesar de você sim defender isso com unhas e dentes, mas pode ser que você tenha lá um cliente ou um prospect ou alguém, enfim, que seja totalmente oposto a você nessa sua opinião e pode gerar algum problema, né, em relação a isso. Então, sempre que possível, ser neutro, né, não ir contra nenhuma regra da própria plataforma, tá? Não ir contra nenhum assunto que seja ofensivo, que faça alguém se sentir ofendido de alguma maneira, tá? E também, aqui acho que é uma dica importante da gente falar, que é não manter conversas one-on-one públicas, tá? Que acontece muito. Ou seja, você entra num post, a pessoa fica conversando uma com a outra de maneira pública, né? Realmente, existem os inbox, existe, né, toda essa possibilidade de mandar um assunto privado justamente por isso, tá? Porque acaba ficando chato para os outros verem uma conversa privada lá no chat público, tá? E pessoal, eu acho que basicamente é isso, tá? É o que a gente tinha para compartilhar hoje. Essa apresentação ela foi criada junto com o pessoal de mídias sociais, tá? Então todo o conteúdo foi alinhado com eles. Mas eu estou simplesmente sendo uma facilitadora. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica ou algum assunto que eu não consegui esclarecer para vocês, fiquem à vontade, tá? Para me mandar um e-mail. E eu vou colocar de novo meu e-mail, caso alguém ainda não tenha pego, porque o chat desenrolou mais aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida específica, queiram saber algum dado, enfim, fiquem à vontade para me mandar e-mail, não é nenhum tipo de ofensa, tá? Pelo contrário, eu sou facilitadora do treinamento, mas a gente tem uma equipe específica, então, que pode ajudá-los nisso, tá? A gente está aqui para isso, para ajudar vocês da melhor maneira que a gente puder, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do treinamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, hoje, ao longo do dia, semana que vem, enfim. Essas 3 últimas semanas eu estava de férias, mas agora já estou de volta por tempo indefinido. Então, qualquer coisa a gente vai se falando. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Até o próximo treinamento, que é na semana que vem, para quem tiver interesse no assunto de HANA. Tá? E para quem não tiver, a gente se vê provavelmente em junho. Tá bom? Obrigada, gente. Tenham uma boa sexta-feira, chuvosa, mas que vocês aproveitem bastante o dia, o fim de semana, e qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um abraço e até mais. Obrigada eu, gente. E parabéns para vocês também pela interação e obrigada pela interação, pela conversa, pelas perguntas, por tudo. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Ah, pessoal, e para quem estiver aqui ainda, a Vera me lembrou. Obrigada, Vera. Quem puder responder a pesquisa, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia do que vocês acharam do treinamento, ter um feedback para a gente sempre tentar melhorar esse nosso programa de treinamento para vocês. A gente agradece a resposta, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço.